Se eu te perguntasse o que aconteceria se eu soltasse isso, você certamente responderia: ela iria cair. E você estaria certo. E se eu te perguntasse por que ela ia cair no chão, aí você provavelmente responderia que é a gravidade, o que também está certo. Mas o que é a gravidade? Aqui é MH, o seu MPF. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro MH Ciência. Roda a vinheta. Como eu estava dizendo, embora a ideia de gravidade seja bem simples, uma força invisível que prende a gente no chão, o conceito dela vai muito mais além. A gravitação é a força de atração que existe entre quaisquer partículas com massa no universo. Eu não sei se vocês conseguiram entender direito o que eu quis dizer, mas sim, nesse momento, eu aqui na minha casa estou exercendo uma força de atração gravitacional em você que está aí na sua casa, independente de onde esteja. Isso pode parecer um pouco estranho e ilógico, mas pode acreditar, é verdade. A gravitação não é só responsável por manter a gente preso no chão, mas sim por manter a Lua no céu, por exemplo. Foi Isaac Newton que escreveu em uma de suas memórias que, observando o céu, pensando no motivo da Lua e do Sol, por exemplo, estarem suspensos no céu e não caindo em direção à Terra, que Newton viu uma maçã caindo. Foi então que ele percebeu que a força de atração gravitacional não só fazia com que a maçã caísse, mas sim que os planetas, as estrelas e a Lua ficassem suspensos no céu. A Lua em si não está suspensa em si no céu, mas sim caindo continuamente segundo a curvatura da Terra. E essa força de atração que faz com que, por exemplo, a Lua afete as marés aqui na Terra. Pouco se sabia sobre gravitação até o século 17, pois acreditavam que leis diferentes governavam o céu e a terra. Eles pensavam que a força que mantinha a Lua no céu nada tinha a ver com a força que mantinha a gente no chão. Isaac Newton foi a primeira pessoa a sugerir essa ideia, pois até então a única teoria que tinha sobre as órbitas dos planetas era a teoria de Kepler, que dizia que o magnetismo que mantinha os planetas em torno do Sol. Agora, saindo um pouco da parte teórica, vamos passar para a parte de cálculo. Nesse conteúdo teremos duas equações diferentes relacionadas à gravidade. Podemos dizer que uma é derivada da outra, só que ambas são usadas em momentos diferentes e para situações específicas diferentes. A primeira delas é a força gravitacional universal, onde temos que F é igual a G, que multiplica m1 por m2 dividido por r ao quadrado, onde F é a força gravitacional, G é a constante universal gravitacional, M1 é a massa do objeto 1, M2 a massa do objeto 2 e R ao quadrado é a distância entre esses dois corpos. Mas calma, embora tenha aparecido nessa fórmula vários conceitos ainda não explicados, ela é bem simples de entender. Quer dizer apenas que um corpo com massa atrai gravitacionalmente outro corpo massivo. As únicas variantes para a força exercida entre esses dois corpos é a massa de cada um deles e a distância que eles se encontram. Ou seja, quanto maior a massa do objeto, maior a força gravitacional entre eles. E quanto menor a distância, maior a força gravitacional entre eles. Mas o que isso quer dizer? Isso explica o que eu falei anteriormente, que qualquer corpo com massa atrai o outro gravitacionalmente. Por exemplo, eu aqui consigo atrair você aí e da mesma forma você atrai eu aqui. Só que como a minha massa e a sua massa é infinitamente menor a outras massas, como por exemplo a da Terra, e a distância entre a gente é muito grande, essa força é quase que desprezada, porque um corpo muito massivo como a Terra exerce muito mais atração gravitacional do que eu exerço, por exemplo, porque a massa da Terra é infinitamente maior. Lembra que eu falei que as únicas variáveis da fórmula são as massas e as distâncias? Então, isso explica, por exemplo, por que a Lua afeta a maré, mesmo estando extremamente distante, ao menos para a referência de distância terrestre. Porque, por exemplo, a Lua está muito mais perto da Terra do que o Sol, por exemplo, ou do que Marte, ou do que outra galáxia. Isso faz com que ela consiga afetar um corpo extremamente massivo, que é o oceano, mesmo estando bem distante da gente. Agora, partindo para a segunda forma. Como eu disse, ela é derivada da primeira, e ela vai ser usada
em uma situação muito específica. Na fórmula temos que P é igual a m vezes g, onde P é a força-peso, m é a massa do objeto estudado e g é a aceleração da gravidade presente na Terra. Ou seja, só podemos utilizar essa fórmula onde vamos estudar o referencial de corpos estando na Terra ou em qualquer outro planeta. A única coisa que vai mudar é a aceleração da gravidade, onde na Terra é um valor e em todos os outros planetas é outro, porque a massa deles é diferente. Então, ela nos diz a força que a gravidade exerce sobre o corpo. Eu não sei se vocês repararam, mas quando eu apresentei a fórmula, acima da letra P, representando a força-peso, tinha uma seta. Mas o que quer dizer essa seta? Essa seta quer dizer que a força é uma grandeza vetorial, ou seja, ela possui módulo, direção e sentido. Só que nesse caso é bem simples entender a direção e sentido. A força-peso sempre vai apontar para o centro da Terra, independente de onde você esteja. Para vocês entenderem melhor, vamos imaginar um corpo, que pode ser representado por esse quadrado. Esse quadrado é um corpo com massa presente na superfície da Terra, ou seja, existe uma força ali da gravidade segurando ele aqui na Terra, certo? Então, vamos representar essa força por essa seta vermelha. Então, para definirmos o vetor, como eu disse, precisamos do módulo, da direção e do sentido. Como eu disse, a direção e o sentido é fácil. É só você observar a seta, porque ela sempre vai apontar para baixo. Então, podemos dizer que a direção da força é vertical e o sentido dela é para baixo, uma vez que ela sempre vai apontar para o centro da Terra. Então, com isso temos a direção e o sentido da força. Para calcular o módulo, basta a gente voltar naquela fórmula, onde P é igual a m vezes g, e substituir os valores da aceleração da gravidade e da massa do objeto para descobrirmos o módulo. Assim, conseguimos extrair todas as informações do vetor, a sua direção, o seu sentido e o seu módulo. Então, pessoal, por hoje é isso. Não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e, se possível, compartilhar o vídeo com seus amigos. E até a próxima. Tchau. Você é diretor aqui também, pô. Você tem que ficar baixando aqui, mano. Tá. Pensei que era pra não ficar vendo. Também. Eles pensavam que a força que... Pouco se sabia sobre gravitação na época.